reflexão hoje para nós sobre algumas regras básicas e fundamentais que um verdadeiro cristão deve cumprir na sua vida. Eu quero basear este vídeo e este tema em Mateus no capítulo 7, do versículo 12, que diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Existe uma máxima de que faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você, né? Ou até mesmo em alguns momentos as pessoas não façam ao outro aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Basicamente é o que está subentendido nesse versículo. Ou seja, se nós queremos ter um tratamento diferenciado, nós devemos tratar de forma diferenciada. Se nós observarmos o mundo como está hoje, nós não vamos não temos essa perspectiva. Algumas pessoas até tentam, têm um bom propósito, querem fazer isso, querem ser bom para as pessoas, querem atender às necessidades do próximo, fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Mas está longe do seu alcance muitas vezes, porque falta-lhe motivação e capacidade divina para que isso seja realizado. É importante que saibamos o que nós devemos fazer, o que eu devo fazer, o que deve partir primeiramente de mim, para que eu também seja retribuído da mesma forma. A gente vai para o texto de Tiago, no capítulo 5, do versículo 16, em que Tiago admoesta na segunda parte do versículo que nós devemos orar uns pelos outros. Nós vamos ler o versículo inteiro. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A importância que existe de que nós venhamos orar uns pelos outros. Orar por aqueles que pedem oração, orar por aqueles que não pedem, mas que nós, na nossa oração, sentimos a necessidade de que essas pessoas sejam alvo de oração, de intercessão. É um princípio básico para que nós venhamos agir como um verdadeiro cristão. Um segundo ponto que é importante também está descrito em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a gente vai para o segundo ponto importante de regras fundamentais de um verdadeiro cristão, que é o de aconselharmos uns aos outros. É importante aconselhar, importante dar conselhos, importante instruir, importante orientar, conduzir pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se encontrar no reino de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de tomar a decisão correta, a decisão certa. E cada cristão deveria se preocupar em estar aconselhando as pessoas que estão com dificuldade em tomar decisões importantes e relevantes na sua vida. Pode implicar profundamente em resultados positivos ou negativos espiritualmente para aquela pessoa. Então, o cristão verdadeiro, ele sente a necessidade de que as pessoas sejam aconselhadas, direcionadas, orientadas para fazer aquilo que não somente é bom,
é agradável, mas que principalmente esteja dentro, no centro da vontade de Deus. O terceiro ponto que encontramos com relação a conselhos está em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2. Paulo aqui, ele aconselha aos irmãos sobre levar as cargas uns dos outros. Às vezes não é tão fácil, né, somente ficarmos no orar pelo próximo ou aconselhar o próximo. Às vezes é um pouco mais profundo e é necessário que nós também venhamos ajudar o nosso próximo a levar as cargas, as dificuldades. Paulo, então, aconselhando, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que importante. Está ligado a cumprir a lei de Cristo. Fazer a vontade do Senhor. É bem claro que nós, com essa ação de levar as cargas daqueles que estão com dificuldades, estamos cumprindo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto e último ponto que nos diferencia como cristãos é aquilo que está relatado em Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo 10 nos faz uma referência interessante no versículo 34. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo, que fala ali principalmente sobre a questão do bom samaritano, né? É aquela passagem que Jesus fala da atitude do bom samaritano. Que disse Jesus: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Às vezes, não é suficiente nós orarmos, aconselharmos, levarmos as cargas, mas é importante nós cuidarmos. Em muitas e muitas situações, as 4 coisas andam em conjunto. Essas 4 regras básicas são regras de ouro para a vida do cristão, de um verdadeiro cristão. Ou seja, devemos estar sempre preocupados com o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que precisa da nossa ajuda. Algumas pessoas não são receptíveis a ser ajudadas, são orgulhosas e não querem a mão estendida amiga. O que devemos fazer? Orar por elas. Algumas pessoas têm dificuldade em tomar decisões, e se elas estão abertas a aconselhamento, nós devemos orar por elas e aconselhar a elas. Algumas pessoas estão com dificuldades e problemas que elas não conseguem suportar tamanha carga que venha sobre elas. Nós devemos orar, devemos aconselhar e devemos até mesmo ajudar a carregar essa carga. Mas algumas pessoas que estão totalmente quebrantadas, estão totalmente necessitadas e reconhecem a sua condição, elas precisam, além de receber oração, além de receber aconselhamento, além de receber ajuda para levar a sua carga, elas precisam também ser cuidadas, amadas, respeitadas. Muitas vezes, apenas devemos escutar o nosso cuidado. Se eu e se você tivermos a mente de Cristo, nós vamos encarar de forma natural regras como essas, que são de ouro, para que venhamos realmente mostrar que somos verdadeiros embaixadores
do reino de Cristo na terra. Deus abençoe.